Fala rapaziada, estou trazendo aqui mais um vídeo para este canal, tá? E hoje eu vou trazer um dos melhores vídeos aí do canal. Cara, hoje eu queria trazer um vídeo para vocês falando sobre a disciplina, rapaziada. Ultimamente teve a última luta do lutador Dustin Poirier, tá? E eu acompanhei, tava ansioso para assistir. Não tive como assistir no dia, mas aí eu assisti no outro dia. Já vai fazer, eu acredito que já uma semana, que foi a última luta dele. Foi a luta da aposentadoria dele. Cara, eu nunca senti tanta emoção igual eu assisti essa luta, tá? Lembrando que eu acompanho luta tem alguns anos aí na minha vida, desde a infância, sempre fui fã do esporte, tá? Sempre fui muito esportista, muito competitivo. Eu vou trazer até minha história aqui nesse vídeo. Mas antes de mais nada, rapaziada, eu queria trazer esse vídeo aqui, tá? Que está aqui no TikTok. Eu assisti no Instagram, mas eu busquei aqui no TikTok e eu achei. Olhem só isso, rapaziada. Deixa eu só... Ele basicamente agradecendo a filha, a mulher, a família que deu apoio a ele, tá? Falando que não foi uma das melhores lutas dele, porque tá em inglês aqui. E ele agradece a todo o público, tá? Que acompanhou ele por muito tempo, os fãs que sempre apoiaram. Cara, a filha dele chorou. Olha só isso. A filha dele chorou. Cara, isso aqui é muito doído, cara. Pro cara que é competitivo é foda. E ele foi... Cara, talvez aí, eu acredito, um dos lutadores que mais teve humildade. Tipo, ele não era aquele cara de se criar um personagem ali na luta, de atacar os adversários na coletiva de imprensa, aquela coisa toda. Ele sempre enfrentou seus adversários com muita humildade até, tá? Pelo que eu acompanho ele já tinha um tempo. E cara, eu quero dizer nesse vídeo aqui que foi uma honra e um privilégio muito grande acompanhar esse cara, tá? Graças à disciplina dele, tá? E todo o esforço que ele fez, ele conseguiu aí, trilhou a carreira dele e se aposentou. Cara, é muito difícil isso, rapaziada, mas a idade, ela vai vencer, cara, o homem em algum momento. Isso é doído dizer, cara, isso é muito doído dizer. Mas é o seguinte, rapaziada. Eu assisti, eu tive uma emoção muito grande e eu fui buscar, rapaziada, essa emoção. O porquê eu senti aquilo, cara. É muito... Foi muito intenso, tá? Cara, deu vontade de chorar. Mas eu segurei as lágrimas assim e tudo mais. Eu assisti ali, no outro dia, a reprise da noite da luta. E, cara, por decisão dos juízes lá, ele não ganhou, tá? Ele não ganhou. Acho que Max Holloway ganhou a luta. Por decisão do juiz. Mas, rapaziada, é o seguinte. Eu fui buscar essa emoção e eu entendi o seguinte. Vou contar uma história aqui pra vocês. Rapaziada, é o seguinte. Quando eu entrei na escola... Quando eu entrei na escola, que você entra ali pra quarta, terceira série, que já é... Você já vai trilhando pra adolescência até, né? Que você vai crescendo ali. É uma fase de muitos aprendizados na vida de qualquer pessoa. E na minha foi o seguinte. Eu lembro que eu comecei a estudar na escola, eu via a galera jogando bola. E eu não jogava bola, tá? Não jogava bola. E aí eu comecei a jogar bola. Comecei a jogar bola e eu não era um cara bom, rapaziada. Se tem uma coisa que eu sei ser na minha vida, é sincero e realista. Eu não era um cara bom. Mas o que é que eu fiz? Com o tempo, rapaziada, eu comecei a jogar bola. E aí a galera do meu bairro também começou a jogar bola. A galera já jogava. E, cara, eu fui apreciando o esporte. E aí eu falei... Na minha mente eu falei, cara, eu preciso melhorar. E aí eu comecei. E aí foi um período ali de 14 para 15 anos. Eu comecei a jogar bola. O que é que eu entendi? Para mim ser melhor, para mim ser um jogador melhor, para mim me destacar, eu teria que fazer coisas diferentes, eu teria que ter disciplina, tá? E
foi nessa fase da minha vida que eu aprendi sobre disciplina. E eu simplesmente peguei ali, falei, cara, é o seguinte, para mim ficar bom jogando bola, eu vou ter que dar 50, 100 chutes num dia, tá? 50, 100 chutes no dia, porque eu vou estar treinando. Nesse tempo, rapaziada, eu não era gordo, tá? Mas eu também não era tão magro. Eu sempre fui forte, tá? Sempre fui aquela pessoa forte. Que tinha mais corpo que todo mundo. E, cara, às vezes eu chegava pra jogar e tudo mais. Às vezes a galera brincava, né? Tipo, que eu tava pesado, que eu tava forte, aquela coisa toda. Vocês sabem, né, cara? Coisa de jovem, tá tudo certo. Não seja um cara chorão, pegue suas dificuldades e resolva. E aí, rapaziada, aquilo ficou na minha mente, cara. E às vezes eu chegava num lugar pra correr e tal, e a galera até brincava, pô, tá pesado. Pô, tá morto, tá cansado, cara. Porra, tem que emagrecer. E aquilo foi martelando na minha cabeça, rapaziada. Aí eu falei, cara, eu vou dar um jeito de vencer esses caras. O que é que eu fiz? Rapaziada, foi o seguinte. Eu falei, cara, eu vou ter que correr mais que eles. E o que eu vou fazer pra correr mais que eles? Eu comecei pela alimentação. Eu comia bem pouco, bebia muita água. Daquele tipo, tomava café meio-dia, almoçava... Não, tomava café pela manhã, né, que eu estudava. Tomava café pela manhã, almoçava meio-dia, aí cortei pão, cortei farinha, cortei várias coisas assim pra me emagrecer mesmo. E aí, o tempo foi passando, eu comecei a correr, rapaziada. Falei, cara, eu vou ser mais rápido que esses caras. E eu comecei a correr. Mas só que, o que que acontece, rapaziada? Quando você tem muita disciplina na vida, muitas das vezes você não tá tão focado no resultado. Tipo, você tá focado em todo dia dar o seu melhor ali. E é isso que esses caras aqui fazem na vida deles. Cara, ser esportista não é fácil. Imagine você ter que fazer o esporte. Esses caras fazem esporte às vezes 3 vezes no dia, tá? Pouco tempo com família, o cara que já tem uma família. Cara, é muito doído. Você tem que perder peso, você tem que se alimentar bem. Muitas coisas aí, rapaziada. Então, são várias coisas assim que não é pra qualquer pessoa, cara. Não é. É você abrir mão de uma coisa muito grande, tá? De uma coisa muito grande. De um prazer, às vezes, imediato. Às vezes a filha dele, por exemplo, que ele tem uma filha aqui, às vezes ele tava em fase ali de treinamento e a filha dele em casa, às vezes teve um aniversário, ele não pôde comparecer, porque a vida da galera é difícil. Tipo, as pessoas não entendem isso, mas o que que acontece? É graças à honra, rapaziada. Os homens hoje não tem muita honra, tá ligado? Tipo, a galera não entende o que é disciplina, a galera não entende o que é fazer a mesma coisa todo dia, treinar, ficar forte mentalmente, a galera não entende, tá? Isso aqui hoje não é nada, tipo, as pessoas não conseguem entender o que realmente está por trás de um cara que ele é competitivo, que ele... O trabalho dele é ser melhor todo dia, cara. Ele não tem a opção de amanhã ser mediano, de ser um cara médio pra cima, não. É ser o melhor todo dia, rapaziada. Pra estar no topo, você tem que ser o melhor todo dia, principalmente no esporte, porque o esporte é assim, rapaz, ele é muito doído, porque às vezes tem um lutador que tá com seus 30 anos e tem um lutador que tá com 25. Cara, quem tá com 25 tá com muito mais energia, tá? Às vezes tá até começando ali, tá numa fase muito melhor, e aí ele vai lá e compete com esse cara de 30 e ganha, rapaziada. É a realidade, tá ligado? Então, voltando ao assunto da minha história, eu comecei a entender que eu tinha que ter velocidade. Eu comecei a correr, rapaziada. E aí, nesse embalo, eu tive muita disciplina. Quem tem muita disciplina, às vezes não tá tão focado no resultado. Só tá focado em vencer todo dia, dar o melhor todo dia, dar o melhor todo dia. E foi isso que eu fiz. E aí teve um tempo que eu emagreci até demais, tá ligado? E tipo, a comida, eu comia bem pouco, bebia muita água. E aí teve um tempo que a galera falou, cara, tu tá parecendo que tá doente, mano. Os caras falavam, tu tá parecendo que tá doente, tu tá muito magro. E eu realmente estava. Eu lembro que chegava dia de sábado, eu corria a semana toda. Chegava dia de sábado, a galera chegava na minha porta pra querer conversar, aquela coisa toda de jovem, e sentar na porta. E eu falei, não, cara, eu vou correr. E tipo, a galera me forçava, não, cara, fica aí, bora resenhar e tal. Tu correu a semana toda. E eu não, rapaziada, focado. Então, rapaziada, graças à disciplina, eu consegui emagrecer, tá? Eu melhorei muito jogando bola, melhorei tipo assim, eu acredito que de 5 a 10%
eu cheguei aí para 80, 85, tá? Melhorei muito. Eu não, quando eu jogava bola, eu não chutava com a perna esquerda. Eu falei, cara, vou ter que chutar, eu vou ter que melhorar. Então foi a partir da cidade, rapaziada, que eu conheci a disciplina. Foi através disso. Eu era forte, comecei a treinar muito, correr muito, eu fazia o que ninguém fazia, tá? Porque às vezes quando o cara é bom, ele não treina muito, e é por isso que tem muita gente que às vezes não é tão boa e fica melhor do que a pessoa que já tem aquela habilidade, porque ele treina muito, ele tá focado naquilo. E foi a partir da cidade que eu conheci a disciplina, rapaziada. Então, quando eu acompanho uma luta, um resultado final de pessoas que vivem do esporte, cara, às vezes uma derrota, às vezes um empate, às vezes você não vencer é muito doído, tá? E pra quem tá ali competindo, é muito difícil, cara. São anos e anos de treino, meses e meses de muita intensidade, perdendo peso para chegar naquele resultado, tá? As pessoas não conseguem olhar com esses olhos porque não é todo mundo que consegue ter disciplina, tá? E hoje eu percebo que a gente tem uma geração que não entende isso, cara. As pessoas não conseguem ter disciplina, às vezes para beber 3 copos com água numa manhã. Às vezes você fala com uma pessoa ali e você percebe que ela não leva a sério. E cara, graças a essas coisas que eu aprendi ali na minha adolescência, e eu fui trilhando, rapaziada, muito no individual, porque não tinha ninguém, cara. Não tinha ninguém. Tipo, teve um tempo que a galera começou a correr, a galera parou. E eu, naquela intensidade todo dia. Rapaziada, eu fui muito individual. Eu treinei isso aqui. Fui muito individual. E fui lá e fiz. Tá? Então, este vídeo aqui é pra te mostrar que a disciplina, rapaziada, ela vale muito a pena. E eu acredito que você que tem um filho, que tem uma filha, que tá começando a vida, rapaziada, coloquem eles pra seguir a disciplina. Coloquem eles em esporte que eles precisem desenvolver aquela parte por eles mesmos, tá? Que eles resolvam o problema por eles mesmos. Porque não tem coisa melhor do que você criar uma criança e ela crescer com aquela disciplina mental, com aquele poder, tá? Dela mesmo fazer. E foi isso que eu aprendi ali dos meus 14 a 15 anos. E eu percebo que hoje as pessoas que jogavam bola comigo, naquele tempo, os caras eram mais magros, os caras tinham mais porte. Hoje os caras tá muito mais forte que eu, rapaziada. Isso é muito louco, cara. Tá muito mais forte. E, tipo, agora eu tô correndo todo dia, eu já fazia academia. Mas eu mantive a disciplina, rapaziada. E eles não conseguiram, tá? Os caras aí. Às vezes o cara não se cuida, o cara come muita gordura, aquela coisa toda, e o cara vai lá e engorda. Então eu percebi que a longo prazo eu venci, cara. Eu venci a longo prazo, tá? Hoje eu tenho um corpo que nenhuma pessoa daquela época tem. São poucas pessoas. Geralmente as pessoas que têm foram pessoas que tinham já aquela genética de pessoas magras, que é uma pessoa que ela não engorda de jeito nenhum. Tipo, ela só cresce na altura, mas o corpo dela tem muita massa magra, tá? Então, rapaziada, é isso. Eu venci, tá? Eu venci. Eu me sinto um vencedor. E eu criei essa disciplina lá atrás. Foi muito no individual, tá? Eu peguei aquele problema ali que eu tinha e resolvi, rapaziada. Na disciplina mesmo. Fazendo todo santo dia. Todo santo dia. Eu corria de segunda a sábado. E tinha dia que eu corria no domingo, tá? E hoje eu voltei a correr. Tô pegando um ritmo maior, tá? E já tô vencendo alguns obstáculos também. Porque isso faz parte da vida do homem, tá? E querendo ou não, hoje, se a gente parar para pensar, os trabalhos deste século que a gente está vivendo, cara, a maioria dos trabalhos é em cima de uma passividade, rapaziada. De uma passividade, às vezes até dos homens, tá? E eu tava observando isso. Então, rapaziada, eu sou muito grato ao esporte, tá? Lembrando que eu fiz boxe, fiz capoeira, joguei futebol. Eu cheguei a jogar basquete, mas não foi poucas vezes, tá? Sempre gostei muito do esporte, eu sempre pratiquei corria muito, devido a minha paixão por jogar bola, que eu criei uma paixão com o tempo, e eu fui lá e corria todo dia. Então é isso, rapaziada.
Esse vídeo é para mostrar como a disciplina ela vai vencer qualquer coisa. E querendo ou não, quando você chega no topo, rapaziada, a melhor coisa de você chegar lá é lembrar que você venceu a si mesmo. Você venceu muitos dias de luta, você venceu muitos dias de dificuldade, pressão, tá? O teu corpo atualmente ele tem uma zona de conforto, tem uma zona de conforto que fica querendo te puxar para baixo, às vezes você quer treinar, acontece alguns imprevistos, tá? Mas a graça de chegar no topo é exatamente essa, é você olhar para trás e olhar as coisas que você superou, tá? Hoje eu percebo que as pessoas querem ter resultado, mas não querem sofrer, não querem ter essa disciplina ao longo do tempo, que é a melhor coisa que pode existir na sua vida. E tem uma pesquisa, depois vocês coloquem aí, é, se eu não estou enganado, é uma pesquisa sobre o cogumelo, que os médicos, né, a galera da pesquisa lá faz com crianças. E aí pegam as crianças ali, colocam numa sala e perguntam: você prefere ganhar esse cogumelo agora, né, que é um doce, é um tipo de doce? Você prefere ganhar esse cogumelo agora ou ganhar dois daqui, se eu não me engano, ele dá um tempo lá. Ou ganhar dois depois, né? Tipo, eu vou dar um exemplo, 5 dias depois. E as crianças que queriam esse cogumelo 5 dias depois, vocês coloquem lá essa pesquisa que vai aparecer no Google. Essas pessoas que colocaram, essas crianças que colocaram 5 dias depois, foram as crianças que cresceram, tá? E tiveram mais disciplina na sua vida e tiveram mais resultado. Por quê? Porque o prazer imediato, tá, da mente, o prazer imediato do indivíduo, ele não vai gerar tantos resultados na vida dele. Ele vai se acostumar, tá? Ele vai se acostumar com isso. Então, se esse indivíduo for correr querer correr uma maratona e ele não treinar todo dia, tá? Ele não seguir firme ali todo dia, ele não vai conseguir. E ele provavelmente vai desistir, porque é assim que funciona, tá? Então é isso, rapaziada. O vídeo tá ficando longo aí, mas eu queria que vocês comentassem aqui o que é que vocês achou disso, tá? E dá um like aí, tá? Dá um like, o que é que você achou, comenta alguma coisa aí. Eu agradeço aí a todas as pessoas que estão se inscrevendo nesse canal, tá? E estão gostando do meu conteúdo aí, rapaziada. E é isso, até a próxima.